Luísa, bom, de bate-pronto, vamos começar. Eu queria que você contasse pra gente como que veio a ideia, assim, como que surgiu essa ideia de escrever um livro, um primeiro livro? É um pouquinho complexo, viu? Porque a ideia não surge assim, né? Ela não nasce, pelo menos comigo não foi assim. Eu gostava de captar ideias e de rabiscar em cadernos. Desde pequena, mesmo muito antes de ser leitora, eu ficava rabiscando ideias, poemas, pequenas histórias. Até que um dia eu escrevi uma história um pouco maior, gostei do resultado, apesar de eu ser muito autocrítica, e aí tem uma surpresa. Teve um dia que eu tive um sonho, e era um sonho bem, assim, bem profundo mesmo. E o sonho era comigo. Eu me vi nesse sonho numa casa abandonada. E eu assumi nesse sonho que essa casa era minha, mas eu não conseguia atingir nem alcançar alguns cômodos dessa casa. Na verdade, foi meio que um pesadelo. Era um pouco assustador. A casa estava envolvida uma névoa, eu não conseguia atingir, chegar em alguns cômodos. Tinha um cômodo que era num tipo de um sótão. E esse sonho se repetiu. Dias depois eu tive um sonho, o mesmo sonho, e eu não conseguia chegar nesses quartos. Aí eu fui dar uma pesquisada, falei, meu Deus, o que que significa isso, né? E, sim, a grosso modo, que eu não sou especialista, nem pretendo ser nisso, a casa é a psique, né? Considera-se como sendo a psique. Eu falei, então, são coisas minhas que eu estou vivenciando e tal. Aí isso dá um livro. E comecei a pensar no assunto e aí vem a parte mais complicada. Falei, como transformar essa ideia num enredo, né? Num livro que é uma história longa com muitos personagens e tal. Eu não tinha experiência, não tinha curso nenhum, nunca tinha feito curso sobre a estrutura de um livro, nada. Então, eu fui criando os personagens e, e criando situações que fizeram com que essa personagem chegasse nessa casa. Enfim, nasceu esse primeiro romance, esse primeiro livro, que tem 280 páginas. Ele passou até por uma leitura crítica, foi muito bem avaliado na ocasião, em 2017, e ele tem um teor psicológico bastante marcante, inclusive, né, a ideia do sonho me deu essa ideia, né? Então foi assim que nasceu um sonho. Nossa, qual livro que é esse? Ele se chama O Segredo das Flores. Quer saber por que o Segredo das Flores? Eu Porque o Segredo das gostaria que as Flores. pessoas tivessem esse impacto, Sim. porque na verdade, esse livro é uma homenagem, eu entendo como uma homenagem às mulheres. É uma homenagem mesmo. Ele fala sobre a trajetória de duas pessoas, duas mulheres, duas amigas, que são prostitutas. E elas trabalham em uma boate que tem o nome de Flor. Essa boate tem o nome de Flor. E nesta boate, todas as pessoas que trabalham ali têm nomes de flor. Hortência, Violeta, Margarida, né? E acontece, eu não vou dar spoiler, né? Por motivos Só, né? óbvios. Leiam o livro da Isa. E nesse ínterim, enquanto elas estão levando a vida delas normal, entre aspas, acontece algo muito forte, né? Muito pesado, conflituoso, que faz com que cada uma reaja, tenha uma reação muito grande com relação à vida delas e repensem toda a vida delas. Então, é uma homenagem à mulher, por quê? Porque em nenhum momento a prostituta deixa de ser uma mulher bonita, profunda, uma potencial mãe. Ela não é algo descartável, ela é um ser humano e no decorrer do livro, o foco é desabrochar essa flor delas, essa flor feminina, esse ser humano que elas têm nelas, independentemente do rótulo que elas têm. Eu não posso falar mais para não, Não dá não spoilers. dar spoiler.
Certo, muito bacana. Fiquei com vontade de ler esse livro. Tá vendo? Que Olha. bom. E quero saber como que a casa se mistura nessa história, que a gente Sim, recebeu uma dica aí, né, da casa. esse Sim. spoiler eu não posso dar mesmo, porque esse é o que realmente, na literatura, principalmente quando você pensa em escrever alguma coisa, você precisa ter o que eles chamam de uma grande ideia, né? Chama em inglês Big Idea. Uhum. E eu considero essa a grande ideia desse livro. Então é justamente isso que eu não posso colocar. É como eu coloquei essa pessoa casa. nessa casa, Sim. tá? É. Mas eu coloquei. Isa, a gente sabe que ser escritora no Brasil é muito difícil, né? Ser uma escritora mulher ainda é mais difícil ainda. Quais você acha que são os seus desafios nessa nova jornada como escritora? Sinceramente, que nós estamos falando assim, né, abertamente, eu considero o meu maior desafio a minha própria insegurança, a minha Sim. própria autocrítica. Depois, todos os outros desafios, porque se a gente vence esses, o céu é o limite. Entendeu? Os outros são o que a gente conhece, né? As dificuldades de publicação, principalmente de uma literatura de qualidade, editoras tradicionais ou editoras comerciais, elas vão se preocupar somente em publicar aquilo que ela tem certeza de ter retorno, elas publicam para ganhar dinheiro. E a autopublicação seria o caminho, mas não é o meu foco ainda. Eu estou Uhum. começando a pensar nisso agora. Sim. Então, é isso. Para começar, o principal desafio de um escritor é ele mesmo, muitas vezes. Muitas vezes ele não acredita nele, ele se compara muito e muitas vezes ele joga fora livros já escritos. Eu fiz isso, eu já fiz isso, joguei fora, não tem como recuperar. E basicamente é isso, porque o resto, o céu é o limite. O resto a gente corre atrás. Corre atrás.